Olá pessoal, estamos aqui no primeiro episódio do quadro Montana Esclarece, gravando direto da sede da Montana e eu estou junto com a consultora Kelly. Oi Kelly, tudo bem? Tudo bom, Rodrigo? É um prazer estar com você aqui na nossa casa, recebendo uma marcenaria amadora. O prazer é todo meu. E esse é o primeiro episódio de muitos que virão, porque tem muita coisa para ser falada em relação à preparação da madeira, a acabamentos, tanto para marcenaria quanto para carpintaria. Então tudo que envolve madeira nós vamos falar aqui nesse quadro. E esse é o primeiro quadro que nós estamos apresentando aqui e tem muita coisa para falar, hein, Kelly? Tem. Assuntos relacionados à preparação da madeira, proteção, a acabamento, tanto para marcenaria quanto para carpintaria. E Kelly, o que nós escolhemos para esse primeiro episódio aqui do quadro? Bom, nesse primeiro episódio a gente vai estar falando da preparação da madeira e acho que a gente vai falar sobre um assunto que é o terror, que é justamente o ataque de brocas e cupins. E muita gente esquece disso, né, Kelly? Muitas pessoas queimam essa etapa, já vão direto para a parte de acabamento, para preparação e depois acabam tendo problemas com esse tipo de praga. E Kelly, qual a diferença aí entre cupim e broca? Como o pessoal identifica um ou outro? É fácil fazer essa identificação ou não? Olha só, Rodrigo, eu até acho que é bacana falar o seguinte, essa época ela é bastante comum você observar aquele siriri, aleluia, perto da luz, é época de revoada, então o cupim está solta e isso acontece. Mas, por exemplo, para você poder identificar uma situação de cupim ou broca, tem uma situação que é bastante simples. Eu vou pegar aqui, que são justamente os resíduos, né? Então, por exemplo, quando você tem um ataque de cupim, é muito comum você ter o quê? Granulados, né? Parecem grânulos de areia. Então, esses grânulos são os restos, né? O cupim vai comendo. O cupim vai comendo e esse é o dejeto dele. Eu digo, é o cocôzinho mesmo do cupim. Então, assim, é bastante comum. Ele é granulado, são bolinhas, e isso é uma evidência de que você tem um ataque de cupim. Uma outra questão que eu acho que é bastante legal falar assim, o cupim, ele não deixa furos aparentes, né? Só depois de muito tempo aí você vai perceber microfuros. Até porque assim, o cupim, ele é extremamente sensível à luz. Então você não vai ver assim com tanta facilidade. Cupim fora da madeira passeando. Exatamente. Por isso que é bastante importante o preventivo, mas a gente chega lá. Agora, como eu vou fazer a identificação de um ataque de broca, que também pode acontecer? A broca, ela vai deixar um resíduo que é bastante fino, que parece um talco, um pó. Ele é mais fininho mesmo. Ele é bem mais fino em relação ao granulado que o cupim deixa. E por outro lado, assim, a intensidade de um ataque de cupim é muito maior em relação ao ataque de broca. Mas tanto um como o outro, eles causam danos. Exatamente. E por isso que é bastante importante fazer o preventivo. Tá. E o produto que a gente usa para combater essas pragas, independente se é cupim ou broca, é o mesmo produto? É o mesmo produto. Então, assim, a gente vai ter a versão do cupinicida, no caso, o Pentox, tanto para combate, e aí a gente está falando do Pentox aerosol, ele tem um aplicador próprio, ok? Então, por exemplo, se eu tenho um ataque de broca, lembra, ele vai deixar um furo e você vai poder então fazer a aplicação direta, você vai injetar o produto. Eu diria o seguinte, ainda que você já tenha alguns furos, é bastante legal que você faça alguns outros justamente para ter uma potencializar, né, esse combate também. E tem um ponto que as pessoas esquecem, muita gente pensa que a aplicação do produto é só quando a praga aparece, o cupim ou a broca. Mas é melhor você prevenir do que remediar, como já diziam os antigos. E aí, Kelly, como que funciona tudo isso? Não, com certeza é sempre melhor você prevenir. Vou te dar um exemplo bastante clássico, tá? Então aqui é uma madeira mole, que é o pinus. Então, por exemplo, madeiras mais moles como o pinus, o eucalipto, muitas das vezes o pessoal acaba adquirindo para fazer uma peça e não faz, por exemplo, um preventivo. E aí, infelizmente, acaba tendo uma surpresa depois. Pode ser de broca ou cupim. Então, nesse sentido, que o Rodrigo já falou, eles vão fazer lá o combate depois utilizando o Pentox, que já tem aquele aplicador próprio. Agora, se eu tenho uma madeira mais mole,
que é o caso do Pinus, eu posso fazer o quê? A aplicação como forma preventiva do Pentox, né? Na versão líquida. E aí, o que eu vou fazer? Veja, desde que a madeira esteja seca, crua, enfim, isenta de qualquer outra aplicação, ela precisa estar preparada para isso. Isenta de aplicação, algum tipo de acabamento, crua, sem passar nada, sem verniz, nada, óleo, sem óleo, sem absolutamente nada. Eu vou pincelar o cupinicida, no caso o Pentox, e vou aplicar em todos os lados da madeira. E uma coisa que o pessoal às vezes esquece, vai fazer um furo ou um corte, ali também precisa da aplicação do cupinicida, caso contrário é um ponto cego. Esse produto ele já vem pronto para uso, é só abrir. O produto é pronto para uso, você vai fazer a aplicação por meio de pincelamento sempre. Eu vou até um pouquinho além. Olha só, Rodrigo, vamos pegar uma situação em que eu tenho um forro. Então, o que acontece? O pessoal também esquece de fazer a aplicação em todos os lados. Passa só embaixo e Passa só embaixo e deixa aqui em cima sem a aplicação. E é justamente onde vai ter o ataque. Por quê? Porque o cupim, lembra, ele é sensível à luz. Então, ele vai onde o ambiente é mais propício, né, para ele, não tem luz nem nada, então a forma de ataque vai ser por cima na situação de forro. Então a aplicação ela deve acontecer antes de subir a madeira, inclusive, em todos os lados. Tá. Isso é para prevenção. Então prevenção, pincelou. Agora, tem um móvel, tem uma peça, tem um batente de porta, tem um deck, tem um pergolado, percebeu que tem algum tipo de presença lá de cupim ou broca. Aí nós temos o quê? Essa versão aqui, que é uma versão para combate. Então, prevenção e combate. Vamos separar assim, né? Se eu tenho uma situação de combate, ou melhor, a madeira tem infestação e tem acabamento, que é uma situação assim. Então, digamos que essa madeira ela tem algum tipo de infestação, broca ou cupim, identifiquei. Mas ela tem acabamento. Então, se eu for fazer uma aplicação por meio de pincelamento aqui em cima, não vai funcionar, o produto não vai ser absorvido e, por outro lado, vai manchar. Então, assim, não adianta. A aplicação nesse caso, enquanto combate, é o Pentox na versão aerosol, justamente porque ele tem um aplicador próprio que vai permitir que você injete o produto e aí você não corre o risco de manchar o seu acabamento, danificar. Então, quando você tem a broca, você já vê aquele furinho da broca. Quando é o cupim, às vezes você não percebe o furinho, mas você coloca a mão ali, você até percebe que a madeira está oca. Portas é muito comum, que tem aquela lâmina. Aí, Kelly, é fazer a furação mesmo e fazer a aplicação do produto. E aí você vai injetar o produto. Então, como você disse, né, vai ter pontos que estão mais ocos. O legal é você dar batidas nessa madeira, identifica, e aí então você vai fazer furos nessa madeira justamente para que você possa pegar uma extensão maior também para a aplicação. Kelly, aí vem uma outra dúvida. E aí, passou uma vez, já resolveu? Como é que funciona esse processo de aplicar, monitorar, intervalos de aplicação? Olha só, a gente está falando de combate, tratamento. Então, assim, de primeira vai? Não. O mais adequado é que você faça pelo menos uma vez por mês, dentro de um período de 5 meses. O seu maior indicador vai ser o quê? O resíduo que tiver embaixo, porque a tendência é diminuir. Mas eu volto a repetir, o adequado é fazer furos nessa peça, ao longo da peça, para que você possa injetar o produto e aí então você vai monitorando justamente para ver a questão da quantidade, se está diminuindo ou não. Eu diria o seguinte, Rodrigo, há peças que em algum momento ela pode ter uma infestação muito intensa e aí realmente dá para você dizer, vou recuperar? Às vezes é mais fácil você se desfazer dessa peça para que não comprometa outras peças do ambiente também, tá? E aí removeu. A próxima peça que você for colocar, você tem que fazer o quê? O processo de prevenção, fazendo a aplicação do produto. Exato. O Kelly, uma das dúvidas que eu recebo muito lá na marcenaria amadora em relação ao cupinicida é, passei o cupinicida, eu posso passar um acabamento por cima? Como que funciona essa etapa de aplicação do cupinicida e em seguida a aplicação do acabamento? Olha só, quando a gente fala do cupinicida, a gente está falando de um preventivo, certo? Então a aplicação dele não vai interferir na condição de aplicação do acabamento. Então, por exemplo, o Pentox ele é um produto incolor, ele vai ser aplicado por meio de pincelamento, como a gente já falou, e aí ele vai ter uma secagem entre 2 e 3 dias. Secou,
eu vou fazer o quê? Aí eu consigo fazer a aplicação do acabamento, mas é sempre bastante importante o quê? Respeitar o período de secagem, a questão dos intervalos. Por exemplo, no caso do Pentox, a gente está falando do quê? Da aplicação por meio de pincelamento, né? No caso desse daqui, a gente vai aplicar por meio de pincelamento e eu vou aplicar apenas uma demão farta. Então, olha só, não é para aplicar 3, 4, 5 demãos. Não existe essa uma proteção adicional. Não existe essa necessidade. A aplicação, uma demão, pincel bem farta, todos os lados, cortes e furos, e aí você vai aguardar o período de secagem. Uma coisinha, a gente tem também a versão base água, né? Então eu tenho base água e base solvente. E aí o interessante é o quê? Sempre procurar fazer o quê? O alinhamento ali. Eu vou aplicar um acabamento de base água, então eu utilizo um cupinicida também de base água. Até para que você não tenha nenhuma interferência depois, né? Kelly, mas existe no mercado madeiras tratadas e não tratadas. O pessoal conhece como processo de autoclave. Antes da gente falar sobre a aplicação do cupinicida em peças de autoclave, o que é o autoclave? Olha só, quando a gente fala no processo de autoclave, a gente está falando de um processo industrial. Então assim, quais são as madeiras que são tratadas nesse processo? O pinus e o eucalipto, porque são madeiras mais moles, né? E assim, elas permitem a maior absorção desse tratamento, né? Então, quando essa madeira ela é tratada, primeiro que ela vai ter uma durabilidade, uma vida mais longa também, tá? Então assim, ela pode ser usada tanto na construção civil, uma série de situações. Agora, alguém já viu como que é essa madeira autoclavada? Qual a diferença? O pessoal às vezes passa batido. Quando ela é tratada, ela tem um aspecto mais esverdeado. Uma coloração diferente. Exato. É bem notável no pinus, ele fica mais esverdeado. Exato. Então assim, as madeiras tratadas são as madeiras mais claras ali, que elas são mais moles, a absorção é muito maior. Então assim, tanto o pinus como o eucalipto. Aqui eu tenho uma peça, por exemplo, de pinus não tratado. Olha só a diferença, como que é. Dá para ver pela cor. Né? Então, pela cor você consegue perceber. Aqui eu tenho uma peça não tratada e aqui eu tenho uma peça tratada. Agora, mesmo quando eu falo de uma peça autoclavada, se por acaso ela receber algum corte, algum furo, eu preciso fazer o quê? Tem exposição. A aplicação também do Pentox na versão líquida. Por quê? Porque senão eu vou ter um ponto cego. E aí é um ponto que justamente pode estar ali suscetível a algum tipo de ataque também, de broca ou cupim. Então assim, para resumir, madeira autoclave eu não preciso fazer o processo de prevenção, pincelar o cupinicida. Apenas se eu tiver alguma intervenção na madeira, como você mesmo falou, um corte, um furo, porque aí você expõe a madeira, então especificamente naquele local você pode fazer essa prevenção e aí a madeira está protegida. Sim, reforçando, a madeira tratada, ela não teria essa necessidade do pincelamento do cupinicida. Agora, se eu tenho um corte, um furo, é um ponto cego e aí precisa receber um preventivo sim. Gente, olha quanta coisa interessante em relação ao uso correto do cupinicida para a proteção e prevenção da madeira contra pragas como cupins e brocas. Então esse processo começa lá na preparação, prevenção e o que ninguém espera é o combate. Mas se mesmo assim você tiver uma infestação, você pode usar esses produtos. Isso é válido também para madeiras tratadas e madeiras não tratadas. E fica o convite para você encaminhar a sua dúvida para o quadro Montana Esclarece. Em relação ao cupinicida, é sempre melhor prevenir do que remediar. Forte abraço e até o próximo episódio.